Dona Jana, fiquei sabendo que tu quer mandar um The Books on the Table aí de graça, é isso mesmo? Eu quero, cara. Eu sou brasileira, vou escrever The Books on the Table, que achar ruim, que ache na minha língua. Pode ser? Ficou ruimzão, ficou muito ruim. Ficou uma Muito bosta, ruim, né? ficou péssimo. Mas vai Mas ficar você não isso me aí. prepara Pode pra botar, nada? pode botar exatamente esse, tá, gente? Então, Não, meninos da não, deixa. técnica, Faz não, vai ser outro. esse. Vai ser esse, corta e Uhum, começa o episódio, vai. tá bom. Efigenialidades, Criatividade e escrita. o podcast do Fantástico Guia. Começamos, dona Jana. Seja muito bem-vinda à nossa escrita em inglês. Hoje a gente vai falar desse mercado E... aí imenso lá fora, certo? Imenso, muito. E Gigante. meio hostil também, apesar de, né, Eita, do isso. tamanho. Então, nós podemos falar de muitas coisas aí. Vai ser interessante essa jornada. Então já vamos começar com as hostilidades? Eu acredito que não. Eu acho que é melhor a gente começar pelo lado Não, bom. Aí a isso, galera vamos pro vai, lado bom. ó. Ah, tem Isso, coisas boas e tudo mais. Aí depois a gente pode falar concordo. dessa hostilidade toda que você quer trazer. O que você acha? Concordo. A gente começa a mostrar a parte interessante, mas aí a gente fala que nem tudo são flores, Exato. né? Mas você tá Bora. afim de dar umas carteiradas antes? Falar que você Não. é premiada pelo não sei onde, falar que você publicou não sei onde. Vai lá, dá tuas carteiradas aí. Ai, não vou dar carteirada, mas vou dizer que estou aí nesse mercado, né? Nessa brincadeira de tentar publicar em inglês há um tempo. E, Hum, felizmente, já consegui umas publicações em revistas bem legais. Uncanny, Clarkesworld, agora Fantasy and Science Fiction, junto com e... você. Nossa Em primeira dupla. publicação juntos, Que exatamente. isso. E o Diogo falou aí que eu sou premiada, não sei o que, mas eu tenho um prêmio da British Science Fiction Association, mas Hum, curiosamente é para melhor conto traduzido. Foi um conto que eu não escrevi em é inglês. Foi um conto que eu escrevi verdade, em português, verdade. aí ele foi traduzido para o italiano e para o inglês, e a versão dele em inglês ganhou o prêmio, mas isso pode ser conversa para outra hora. Mas estou aí Mas nesse é um mercado e você ótimo. também. Então, mas eu acho, mas assim, a gente sabe que temos trajetórias diferentes no mercado lá fora, né? Eu recentemente comecei a emplacar minhas primeiras publicações e tal, e a gente já falou de rejeição, né? E aliás, a gente vai falar mais sobre rejeição hoje. É Mas inevitável. para galera que quer se aventurar no mercado lá fora, rejeição é algo que a gente precisa conversar antes de cogitar mandar material lá para fora, certo? Sim, precisa estar Mas bem antes na disso, terapia. já tem a parte terapêutica chegando. Mas antes disso, eu queria aproveitar que você falou dessa parte da tradução e tal. E eu quero bater muito nessa tecla aqui do quão importante é a gente fazer as histórias que nós estamos escrevendo circular em várias línguas. E não é fácil fazer isso acontecer, né? Você teve aí histórias já publicadas em outras línguas que eu sei, né? Uhum. E o que é mais importante quando a gente tem a possibilidade de ter uma história nossa traduzida é a possibilidade de atingir mais leitores. Então, Sim. eu queria muito que você falasse um pouco, Jana, sobre isso, sobre como é atingir leitores que nunca tinham acesso ao que você escrevia, porque você estava escrevendo em português, e passaram a conhecer você, passaram a ter acesso ao que você escreve, justamente porque você resolveu aí se aventurar pelo mercado de ficção curta em inglês. Sim. Acho que tudo está no que você falou, né? Um mercado muito grande. Então, quando a gente fala de um mercado muito grande, a gente vai ter desvantagens, que a gente vai falar disso mais para frente, mas acho que a principal vantagem de você estar inserido no mercado muito grande é que você tem muitos leitores. Né? E digo mais, é um mercado que ele é formado de mais leitores do que de escritores, diferente um pouco do que eu enxergo parte do mercado aqui, principalmente quando a gente fala de ficção curta. Quando a gente fala de ficção longa, eu sinto que o nosso mercado está um pouco mais equiparável ao mercado gringo, que tem bastante gente que é só, entre muitas aspas, leitor e não é escritor. Mas quando a gente fala de ficção curta, quando a gente fala mais do cenário um pouco mais independente, a gente acaba tendo um cenário em que a gente tem muitos escritores lendo outros escritores. Que não é ruim, Uhum. obviamente, é ótimo, né? Tá certo, a gente tem que estar lendo os nossos pares também. Mas eu acho que no mercado anglófono de ficção curta, você tem muitos leitores que estão ali para ler histórias e comentar histórias e fazer resenha e falar nas redes sociais e tudo mais. Então é um mercado muito grande e, consequentemente, a gente alcança muitas pessoas. E aí você pode ter vários benefícios de alcançar muitas pessoas, né?
tanto benefícios mais diretos de, tipo, de repente concorrer a uma premiação, se você, né, for para esse lado, como aconteceu com o Renan, por exemplo, que é o nosso amigo Renan Bernardo, mas até de, tipo, ter retorno, você não tá falando pro vazio, assim, sabe? Eu sinto muito que, às vezes, aqui no Brasil, a gente publica em revistas, em antologias e tal, e a gente tem uma ou outra pessoa que vai e comenta ali, e caso contrário, a pessoa, né, tipo, você não sabe se alguém leu, se alguém comentou, a gente não tem muito, parece que não existe tanto esse feedback dos leitores, assim, sabe? Essa repercussão, né? Essa repercussão, exatamente, parece isso, parece que você tá falando um pouco com vazio, assim, né? E eu acho que no mercado anglófono, pelo menos das experiências que eu tive, não é também que, assim, qualquer coisa que você publica lá, você vai ter 1 bilhão de leituras e 1 bilhão de comentários. Mas eu tive mais retorno, assim, de ver, às vezes, jogar no Google meu nome, o nome de uma história minha, e achar várias resenhas em outras línguas, que eu não escrevi. Então, outro dia joguei lá no Google e achei uma resenha, tipo, em alemão, falando de uma história minha publicada na Clarksworld, sabe? Então, são coisas que é interessante de você pensar que você está alcançando mais gente no mundo todo. Porque tem isso também. Não é só mais gente, é gente do mundo todo. Né? Porque aqui no Brasil a gente alcança pessoas do Brasil e, no máximo, se a gente for extrapolar, Portugal, Angola, sei lá, um outro país que fala português. Mas quando você escreve inglês, você tem o potencial de alcançar muitos países, muitas pessoas que leem em muitos países. Né? A gente não vai entrar no porquê disso, porque eu acho que ele é bem óbvio, né? A gente sabe aí, todos nós, né, nascidos aqui no Brasil, criados aqui no Brasil, sabemos o quanto a gente foi ali, de certa forma, bombardeado, né, com filme norte-americano, colonizado, né? Uma colonização cultural ali. Então, fomos bombardeados de todos os lados aí. Era cursinho de inglês para tudo quanto é lado também. Então, a gente sabe que existem vários motivos pelos quais esse mercado anglófono aí atualmente é o mercado no qual as pessoas fazem circular a maior parte do material que elas escrevem, né? A gente falando aí de fantasia, ficção científica, horror. Justamente por quê? Porque a gente tem aí muita gente que lê em inglês. Então, você acaba amplificando a sua voz, você acaba dando à sua história a possibilidade de chegar a mais pessoas. E aí, Jana, um discurso que eu já ouvi sendo replicado por aí, por alguns escritores e tal, né? É aquele de, não, eu não vou escrever em inglês, eu não sou paga-pau de gringo, eu não sou não sei o quê. Eu, particularmente, acho que esse é um discurso bem perigoso e é um discurso que vem de um lugar também no qual eu consigo entender, porque é aquela coisa, a gente está num país no qual até mesmo quem tem capacidade aí atualmente de chegar a sentar e escrever uma história em inglês ali, parte de um certo lugar de privilégio, né? Então, a gente está falando de pessoas que tiveram, em algum momento da vida aí, oportunidades que a maioria, né, dos brasileiros não tem, né? Sim. Então, eu entendo, mas, ao mesmo tempo, eu acho esse discurso perigoso porque a gente tem que marcar território. Eu acho que essa possibilidade da gente comunicar brasilidades, da gente comunicar a nossa cultura para outras culturas, para pessoas que têm vivências completamente diferentes, para pessoas que nem sabem direito, né, o que é o Brasil, é uma oportunidade muito valiosa. E é uma oportunidade da gente bater no peito e falar, tá, a nossa cultura é essa aqui. Eu quero falar do Brasil, eu quero trazer histórias ambientadas no Brasil e eu quero fazer isso de forma a alcançar um público grande. E, realmente, se a gente tem isso em mente, o mercado anglófono é, querendo ou não, o mercado no qual você vai conseguir com mais eficiência se comunicar com a gente. Nossa, não, perfeito, assim, essa coisa de ocupar espaço, você falou isso, né, um pouco antes, ocupar espaço, a gente quer ocupar esse espaço porque, caso contrário, né, a gente tem uma coisa, esses dias a gente viu uma história de uma pessoa que não é brasileira, falando que se passa no Brasil, e a gente ficou com aquele ciúminho, assim, né, de tipo, mas por que essa pessoa tá escrevendo no Brasil? Tipo, e assim, claro que ela tem todo o direito, brincadeiras à parte, a gente não é a favor de... Eu nem li a história, né, na verdade. Não, eu também nem li. E assim, a gente não é dessa, não, só vai escrever no que você conhece, nada disso, né? Às vezes até a pessoa tem alguma ligação com o Brasil que a gente não sabe. Mas a gente tem esse ciúminho porque a gente quer mostrar o Brasil da forma como a gente vê o Brasil, né?
Então tem muito isso. Eu acho que a gente está num momento, inclusive, que o Brasil está muito em alta no mundo, e eu vejo a galera vendo os gringos olhando, né, o Brasil e falando sobre o Brasil e tudo mais, e é muito interessante, mas é uma visão enviesada, né? Então, assim, é muito legal a gente ter a oportunidade de falar sobre o nosso país, sobre a história do nosso país, sobre a cultura do nosso país, características do nosso país que ou não são conhecidas ou são vistas lá fora de uma forma exoticizada, ou de uma forma deturpada, de uma forma caricaturada, né? Meio. Nos estereótipos também. Ou Então, a gente tem. estereotipada e tudo mais. Então, eu acho muito legal essa oportunidade, assim, e tanto que uma das coisas que a gente faz, tanto eu quanto você, e o pessoal do Fantástico Guia, que a gente sabe que publica, que tá, né, tentando publicar lá fora, é que a gente pesa a mão mesmo na brasilidade, assim. Então, a história, ou se ela não se passa no Brasil, ela tem uma grande carga brasileira envolvida ali, na cultura e tal. Inclusive, eu estava participando de um outro podcast esses dias e eu falei um pouco sobre isso, que a pessoa me perguntou qual que era a visão de futuro que eu tinha e que eu tentei colocar no meu livro, né? O meu livro que vai ser publicado aqui no Brasil, em português pela Aleph. E só que essa história foi escrita em inglês. E eu lembro que uma das coisas que eu queria era que o futuro se passa no espaço e tal, em estações especiais, outros planetas. Eu queria que nesse futuro que o meu livro explorava, o Brasil fosse reconhecido como uma grande potência científica. E isso é uma coisa que eu trouxe na minha história, né? Então, o Brasil é conhecido, os cientistas brasileiros dão nome a coisas do planeta e tal. O planeta tem nomes inspirados no português e tudo mais, porque eu queria que isso existisse. E quando eu escrevo em inglês, quando eu falo de ciência, ficção científica, e eu trago o Brasil como uma coisa importante ali, a gente está botando uma bandeirinha e falando assim, porque se você quer imaginar o seu futuro em que os Estados Unidos é o centro de tudo, beleza, mas eu imagino o meu futuro em que o Brasil tem uma visão, uma posição relevante também, sabe? Então é uma coisa também para dar protagonismo gosto bastante disso, da gente botar o Brasil como protagonista, e também de desafiar visões hegemônicas, assim, sabe? Essa visão hegemônica de que, não, os Estados Unidos vai ser a grande potência científica, ou a China, ou a Rússia. A gente falando, não, Brasil, sabe? A gente tá falando daqui séculos, sabe? Quem disse que a gente não pode ser a potência? A gente já foi em uma época não muito distante, né? Que a gente já era vivo. O Brasil era o país do futuro, né? Então, por que não acreditar que ele pode ser assim, sabe? Então, enfim. Isso não quer dizer também que toda a nossa produção tenha que estar voltada a trazer brasilidades, né? A gente não tem que usar isso para se limitar, né? Pelo contrário, eu acho que isso é um a mais que a gente tem. É um tempero que é muito nosso, que a gente consegue adicionar ali, mas também não é um tempero que você precisa usar o tempo todo. Então, você não precisa, né, toda vez que você estiver ali escrevendo inglês, tentando a sorte no mercado lá fora, estar falando de brasilidades, trazer brasilidades, mas a gente tem muito prazer em fazer isso. A gente gosta muito de fazer isso, e a gente fica mais feliz ainda quando a gente vê uma história sendo publicada que tenha essa carga de brasilidade. Mas, ainda assim, a gente vê espaço para publicar coisas que não necessariamente estejam relacionadas a questões do Brasil, a características brasileiras. Então, existe sim o espaço para trazer uma parte muito importante da nossa cultura, mas também a oportunidade de se misturar com outras culturas, sabe? A oportunidade de você estar ali em algo que é mais universal, em algo que é mais misturado, sabe? Fazer parte de uma mistura, se sentir pertencente de uma discussão da qual a gente faz parte. A gente está aqui para discutir ficção científica, a gente está aqui para discutir fantasia, a gente vai trazer a nossa bagagem, mas por que a gente não está ocupando esses espaços lá fora? Por que quando a gente olha para as premiações, agora a gente está vendo, né, alguns brasileiros aí com maior recorrência, o Renan já emplacou a segunda indicação dele ao Nebula, e, pô, isso é muito legal de ver, mas, pô, a gente está em 2026, quantas edições do Nebula já tiveram, sabe? Quantas edições do Hugo? Cadê brasileiro, sabe, nessas premiações? Cadê? Por que a gente não está ocupando essas posições com mais frequência? Então, acho que isso é importante. Toda vez que a gente pensa em escrever em inglês, a gente pensar também no quanto a gente está marcando presença numa discussão que é mais ampla, numa discussão que é mais universal. Sim. E sobre isso, de não escrever só sobre o Brasil e tal, é legal pensar que, por mais que sim, a gente não precise, né? E a gente muitas vezes não vai fazer isso, a gente vai escrever em mundos secundários e tudo mais. Involuntariamente, a gente vai trazer brasilidade
E isso é um ponto positivo, né? Porque a gente, como latinos, a gente conta histórias de forma diferente. Como latinos, a gente enxerga o especulativo de uma forma muito diferente. Há vários estudos aí, né, para vocês forem procurar sobre o horror latino, sobre a fantasia latina, de como a gente encara o fantástico de uma forma muito mais mundana, que fez com que a gente, aqui na América Latina, desenvolvesse o realismo mágico, né, que é essa ideia de você conviver com o fantástico como se fosse algo convencional, porque a gente realmente está imerso nisso, assim, eu moro no Rio de Janeiro e, tipo, gente, aqui é sobrenatural de assim, já não. Tipo, aqui em Tudo muito casa mesmo, especulativo. coisa sobrenatural. E não tô brincando assim, tipo, mas é porque é tudo muito doido no Rio de Janeiro. Não, tem coisas que, tipo assim, você não explica mesmo e você só fala, ok, beleza, isso aí é o Rio de Janeiro, né? Vamos seguir. Mas brincadeiras à parte, a gente traz isso para nossa história, para as nossas histórias também. Então, claro que isso às vezes vai trazer um estranhamento grande demais, que os gringos vão olhar e vão falar, pera, esse elemento especulativo aqui ficou meio solto, mas em outras vezes a gente acaba surpreendendo eles com esse especulativo esquisito, assim, com esse especulativo diferente e tal, né? Então, eu acho que mesmo quando a gente não está escrevendo sobre o Brasil, sobre brasilidade e tudo mais, que eu acho extremamente essencial e legítimo, assim, também, a gente está trazendo algo de diferente que é intrinsecamente algo brasileiro, algo latino, algo, né, sincrético muitas vezes, assim, que tem muito a ver com a nossa criação e a nossa construção de país, assim, né? E eu gosto muito disso, assim, eu gosto de como a gente pode trazer temáticas também que são temáticas que são muito comuns a gente, que podem ser tratadas de uma forma muito, né? Então, se a gente fala sobre afeto, se a gente fala sobre família, sobre culinária, por exemplo, que são coisas que são muito intrínsecas à nossa cultura, mesmo que a gente não coloque lá Brasil, brasileiro, feijoada, sei lá, nada disso, a gente consegue trazer uma carga muito nossa, assim, sabe? E isso é muito legal, assim, a gente acha que tem muito espaço a conquistar dessa forma, sabe? E algo que me anima muito toda vez que eu penso em tentar a sorte, né, no mercado anglófono, em escrever em inglês, é o desafio, né? Aliás, são os desafios, porque não é um só, né? A gente tem vários desafios, a gente vai até comentar alguns outros aqui quando a gente estiver falando do contra também, da barreira linguística e tudo mais, mas eu me sinto muito animado, né, quando eu sou desafiado aí a ter essa oportunidade de fazer o meu material circular na mão de outros editores. Infelizmente, né, da maneira como o nosso mercado de ficção curta tá posto aqui, e até o mercado, né, editorial como um todo, a gente não tem tanta oportunidade de ter o nosso material lido por outras pessoas que façam parte do mercado, né? Lido e comprado, né? Ainda tem isso, a gente ainda tem essa possibilidade quando a gente está falando lá de fora. Mas eu gosto muito de chegar e poder ter ali várias opções de para quem mandar aquele material e serem pessoas pelas quais eu nutro uma certa admiração. Eu falo assim, pô, eu gosto muito do trabalho que essa revista faz, eu gosto muito das coisas que esse editor fala. Então, você conseguir também, né, fazer o seu material circular entre pares e saber como ele está sendo recebido é um desafio muito legal. E é algo que eu sinto falta aqui no Brasil, sabe? Se a gente for pensar hoje, pô, Jana, vamos escrever e mandar para as revistas nacionais. A gente não tem tantas opções assim, né? Agora você olha para o mercado lá de fora, você vê que existem tantas opções que às vezes você até se perde, você leva um tempo para aprender, né, a navegar o mercado lá fora, sabe? Tem muita revista de fantasia, de ficção científica, tem revista de terror, tem revistas que aceitam os três, então você demora um tempo para entender como é que aquilo tudo ali funciona, e a gente vê novas iniciativas surgindo também. Eu, particularmente, me sinto muito desafiado por isso. Queria saber se você também se sente assim, como é que você Nossa. vê esse desafio? Sim, mas na verdade eu me sinto muito desafiada e isso é muito um motivador muito grande para mim. Mas mais até do que toda essa coisa que você falou do mercado, o que me fez começar a escrever inglês, inclusive, foi querer saber se eu provar para mim mesma que eu era capaz de escrever. Não estou nem falando ainda da parte de publicar. Então, eu fui uma pessoa que aprendi a falar inglês, né? Tipo, tarde, assim, relativamente tarde na vida. Eu já era adulta, assim, quando eu me considerei minimamente fluente em inglês, foi quando eu fiz o meu intercâmbio e tal, e eu nunca tinha feito aula formal, tinha aula na escola e tal, então o meu inglês ele foi um inglês que foi muito por muito tempo eu tive vergonha do meu inglês, eu achei meu inglês capenga, embora ele sempre fosse muito funcional para mim,
porque, né, de novo, eu fiz intercâmbio, depois eu trabalhei numa empresa que eu precisava falar inglês, então eu sabia que o meu inglês me atendia, no sentido de eu conseguia me comunicar e tudo, mas era um inglês que nunca foi tão formalizado. E aí a escrita, né, não tem muito como você fugir, você tem que escrever no inglês minimamente ali formal e tal, principalmente se você for concorrer espaço, né, com pessoas nativas e tal. E eu lembro que eu pensei assim um dia, eu vi um edital da Thor na época, de novelas, que eles estavam abrindo para novelas, eles nunca mais fizeram isso, foi a última vez que a Thor abriu o edital para novela, desde então. Isso deve ter sido o quê? 2016, eu acho. É legal até... Desculpa te interromper, mas você está falando de novela, até falar dessa classificação, né? Que é muito comum lá fora, né? De você ter ali, a depender do número de palavras, você classifica como conto, como noveleta, como novela. Então, a gente tem uma classificação que é até 1.000 palavras, a gente chama de... Geralmente, de 300 a 1.000 palavras, a gente chama de flash fiction, ou ficção relâmpago. Depois de 1.000 a 7.500, a gente chama de conto, ou short story. Depois de 7.500 a 17.500, a gente chama de noveleta, novelette. E de 17.500 a 50.000, 40.000, depende do lugar, mas mais ou menos ali 40, 50.000, 45.000, a gente tem o que eles chamam de novela, que seria um livro curtinho, um livro mais curto, né? Aqui no Brasil a gente tem várias novelas que são publicadas em forma de livro. E aí a Thor abriu esse edital para novelas e tal, e aí eu escrevi um negócio lá, que nunca viu a luz do dia, assim. Eu mandei, inclusive eu acho, hoje, olhando em retrospecto, eu acho que ele ficou até on hold lá, porque eu lembro que outras pessoas que tinham mandado antes de mim, aqui do Brasil mesmo, me falaram que tinham sido eliminadas e tal, enfim. Mas eu lembro que o meu desafio era, na época, provar para mim mesma que eu sabia escrever em inglês, que eu conseguiria, sabia não, mas que eu conseguiria escrever uma peça de ficção em inglês. E eu lembro que foi muito difícil, foi muito doloroso, saiu uma bosta, assim, literalmente muito ruim, muito ruim. Não a história em si, mas o texto. E aí, só que isso despertou em mim uma faísca de tipo, tá muito ruim, mas foi a primeira vez que eu fiz, então assim, eu acho que eu consigo, sabe, assim. Então esse desafio de, tipo, escrever numa língua que não é minha, e aí mandar para concorrer com pessoas que são nativas e de repente ter um resultado positivo, sabe? Porque assim, a primeira vez que eu fui aprovada numa revista, eu lembro de ter um orgulho muito grande disso, assim, de falar assim, cara, eu sou muito foda, porque eu consegui vender minha história num mercado super concorrido, concorrendo com pessoas que nasceram falando essa língua. E escrever é super difícil, escrever em outra língua é mais difícil ainda. Então, tipo, eu lembro que eu tive um momento, assim, que foi o inverso da síndrome do impostor, assim, de falar assim, caralho, eu sou foda mesmo, meu Deus, mandei muito. Claro que depois, né, de novo, a gente vai falar de rejeição, claro que a gente mais se frustra do que tem esses momentos de coisa, mas eu lembro que antes mesmo de eu ser aprovada pela primeira vez, eu lembro que eu tive muito essa sensação de, assim, eu sou capaz sim, e eu vou provar para mim mesma e para os outros que eu sou capaz, emplacando uma história lá fora. Tipo assim, meio que hold my beer, sabe? Assim, para mim mesma. E aí eu fui que fui. Então o desafio realmente para mim é um fator muito grande que me faz continuar escrevendo em inglês. É essa parte de ser reconhecida mesmo sabendo que eu tô em desvantagem, entendeu? E eu vou aproveitar e perguntar pro pessoal que tá ouvindo a gente se eles já escreveram ou escrevem em inglês e se estão mandando coisa lá para fora. Então deixem aí nos comentários para a gente poder saber também como é que tá a situação de vocês em relação a isso. Por quê, dona Jana? Porque outra coisa muito legal é a remuneração. Toda vez que a gente fala de remuneração lá para fora, a gente está falando de dólar. E hoje em dia, em 2026... do jeito que a gente está aqui, né, com o câmbio do jeito que está, a gente está tirando proveito dessas oportunidades remuneradas lá fora, porque, querendo ou não, isso é algo que a gente tem que tirar o chapéu, né? É um mercado que remunera, e remunera muito bem a depender da revista para a qual você vê uma história e tudo mais. A gente tem aí um padrão, né, que é considerado o padrão profissional, que é o pagamento de 8 centavos de dólar atualmente por palavra. Então, a remuneração costuma ser por palavra quando você vende algo lá para fora em termos de ficção curta, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. É uma remuneração
realmente profissional, né? Então, o mercado é um mercado que já é muito estabelecido e ele é muito rentável, porque como é um mercado grande e já mais antigo, as pessoas ou elas pagam para ler as histórias, no caso de algumas revistas, tipo a Fantasy Science Fiction, Analog, nananã, ou eles trabalham muito com a comunidade, né? Então, a comunidade apoia os projetos, geralmente financiamento coletivo, as revistas fazem uma vez por ano, ou então fazem algumas campanhas durante o ano e tal. Ou então também faz vendas de versão, elas publicam gratuitamente a versão digital, mas para quem quiser comprar a versão física, a pessoa paga e aí eles financiam essas revistas. Algumas revistas têm, inclusive, dependendo do lugar, até em outros países, tipo no Canadá, por exemplo, eles têm incentivo do governo, né? Eles têm uma bolsa que eles recebem para financiar alguns projetos, isso facilita também a remuneração, mas eles conseguem pagar esse padrão de 800 de palavras por palavra, que é muito, se você for pensar numa história de 1000 palavras, 8 centavos de dólar, o que eu falei? Falei 8 bobagem, né? centavos, alguma coisa assim. 800 de dólar. Sou maluca. Se você vender uma história de 1000 palavras, você está falando de 80 dólares, que convertendo, né, vai dar, tipo, 8 vezes 6, sei lá, Mas desculpa só interromper a sua matemática, mas eu acho que um exemplo legal se você pega uma história ali de 7.000, 8.000 palavras, que é ali um conto, já começando a ser uma noveleta e tal, você consegue, às vezes, uma remuneração que chega a ser maior do que o adiantamento que alguns autores aqui no Brasil recebem ao publicar em grandes editoras. Então, cara, às vezes vai pingar ali R$5.000, R$6.000. Exato. Novamente, é extremamente difícil navegar o mercado lá fora, tá? Então a gente não quer vender ilusão aqui para ninguém, tá? Não é fácil vender. Mas uma vez que você consegue entender como é que o mercado funciona e começa a emplacar publicações, existe sim a possibilidade de você ter uma remuneração interessante. Só que ela é inconstante, porque ela depende de você vender essas histórias, dessas histórias serem aceitas e tudo mais. Então, tudo isso deve ser levado em consideração, mas realmente a remuneração é uma remuneração que a gente pode colocar como um fator super positivo, já que aqui no Brasil, a gente que já toca a revista aí há bastante tempo, só conseguiu remunerar com esse valor uma vez durante toda a nossa trajetória. Porque a gente recebeu um investimento de fora, inclusive, né? Exato. Foi no momento que uma ONG, né, chegou junto com a gente e tal, e a gente ficou super feliz de conseguir remunerar ali os autores com a remuneração profissional da época. Não lembro se já era 8 centavos, mas eu sei que na época era a remuneração profissional. E a gente converteu para real e tal. A gente fez a conversão, pagou, e foi muito legal ver a gente pagando R$3.000, R$4.000, assim, por história comprada. Isso é algo que a gente gostaria de repetir com mais frequência, mas, infelizmente, da maneira como o mercado está colocado atualmente aqui no Brasil, a gente acaba contando aí com muitas coisas que jogam contra e fazem com que a gente não consiga remunerar dessa maneira. Então, é um ponto a favor do mercado lá fora, né? Desse mercado em inglês. Só reforçando o que você falou, que é muito legal, que é um mercado que ele rende muito, mas ele é muito inconstante. Então, você não vai nunca depender disso para viver, assim, né? Não recomendamos, pelo menos. Mas é muito bom você, sei lá, esse ano já eu vendi uma história por $1.000, é R$5.000. Então, é quase, sei lá, 2 aluguéis da nossa casa. Então, é um extra que não é um extra, um extrinha ali que entrou R$100, R$200. Foi um extra um dinheiro importante. Que fez uma diferença considerável, assim. Então, sim, é uma remuneração que você não conta com ela como... você não vai contar com ela para fazer parte ali da sua... pagar suas contas, mas como extra é muito vantajoso publicar lá fora. Sim, eu queria trazer a questão da barreira linguística. Você começou a falar até, você falou da sua trajetória, né? E eu também comecei a aprender inglês muito tarde. Eu tinha ali 11, 12 anos de idade, quando eu comecei a aprender realmente inglês. E só que inglês foi minha carreira, né? Eu sou professor de inglês, eu atuo como professor de inglês atualmente, só com alunos particulares, mas eu ainda atuo. E quando eu comecei a escrever em inglês, mesmo já tendo ali certificado de proficiência internacional, nível C2 e tal, o maior nível de todo, cara, tive dificuldades. Não é fácil. A gente está falando de escrever literatura
em inglês. Então, não é E é só difícil na uma nossa língua, né? Exato, não é só uma questão de fluência, é uma questão também de você ler bastante inglês, é Repertório. questão de você estar acostumado com vocabulário relacionado à ficção científica, também relacionado à fantasia. Então, a barreira linguística realmente joga muito contra. E aí, resgatando aquela questão de muita gente falar, não vou pagar pau para gringo, não sei o quê, eu vou escrever em português e tudo mais. Se esse discurso está vindo de um lugar no qual a pessoa está, de certa forma, se defendendo, assim, sabe? Falando, pô, nunca vou conseguir escrever inglês, então eu vou falar que eu quero escrever isso mesmo, sabe? Não é para mim. Desdenhar, né? O famoso Vou quem desenhar de escrever. desdenha quer comprar. Mas assim, se tá vindo desse lugar, eu acho muito triste, assim, porque dá Sim. tempo, cara. Dá tempo. Acho que nunca é tarde. Se você tá zerado, né? Se o inglês realmente, né? Se você não teve a oportunidade, né, de aprender a língua, de estar em contato com a língua, realmente você vai ter muito mais dificuldades, mas ainda assim é possível e a gente já viu isso acontecer com outras pessoas. E é por isso Sim. que a gente está falando que é possível, sabe? Então, até a gente mesmo, pô, a gente começando a aprender inglês com 12 anos, a gente vê que hoje em dia, pô, né, escola bilíngue, um monte de escola bilíngue e tudo mais, a galera já tendo acesso a muito mais coisa, muito mais material desde cedo, a tendência é que essa barreira linguística acabe sendo menos difícil de se transpor para algumas pessoas, né? Lembrando que ainda estamos falando de Brasil e a questão educacional ainda é muito complicada, tá? Mas eu gostaria muito, né, de convidar essas pessoas a tentar, sabe? Pelo menos tentar, pelo menos se dar a oportunidade, se permitir tentar, porque aprender uma outra língua, seja inglês ou qualquer outra, é algo que vai agregar para você como ser humano. Então, não existe esse discurso de, Não vai ser não, perdido, né? não preciso de outra língua, só o português. Não, cara, se eu pudesse, eu aprenderia, tipo, 300 Sim. línguas. Eu estaria, sabe, o tempo todo estudando línguas diferentes, porque são maneiras diferentes de ver e interpretar o mundo, sabe? E até de se colocar no mundo também. Mas a gente entende que a barreira linguística é um problema e a gente, sim, ao mandar material lá para fora, pode ser alvo de preconceito. Então, sim, alguns editores vão olhar para o seu inglês e vão falar: Isso aqui é estranho, o que é isso? Foi o quê? Inteligência artificial isso aqui? O que é isso? Essa pessoa é o que? É analfabeta? Você vai lidar com pessoas preconceituosas, não é a regra, tá? A gente tem editores muito conscientes lá fora do quão importante é publicar pessoas que não sejam falantes do inglês como primeira língua, mas sim, vocês vão lidar com uma camada de preconceito também. Isso faz parte. Não, com certeza, e não só do seu inglês, como também da forma como você conta histórias. Então, eu vou trazer Sim. aqui o oposto do que eu acabei de falar, né? A gente, sim, tem essa vantagem de contar histórias como pessoas latinas, de ver o fantástico de uma forma diferente, e isso às vezes traz o que o mercado anglófono preza muito, que é o frescor. Histórias diferentes, não mais histórias contadas sempre da mesma forma, com o mesmo ponto de vista, com o mesmo tipo de personagem, com a mesma estrutura, sempre aquela ficção científica que vai ser o colonizador que vai salvar o mundo. Não, a gente traz outros pontos de vista, aquela ficção que vai ser sempre a pessoa num mundo exótico. Não, a gente traz, sabe, uma visão muito diferente que o mercado anglófono sabe apreciar, principalmente hoje em dia. Mas a gente tem também pessoas que querem que as histórias sejam contadas sempre da mesma forma, sempre do ponto de vista que já é confortável para elas. Em todo Sim. lugar, não é só no mercado anglófono, em todo lugar. Mas o mercado anglófono tem essas pessoas, tem esses leitores, tem esses editores que vão querer sempre publicar coisas que eles já sabem que são garantidas, que já são, sabe, aquela mesma forminha, aquela mesma fórmula de jornada do herói, assim, assado, todas as etapas bonitinho. E às vezes a gente vai contar histórias de formas muito diferentes, porque a gente vê o mundo de forma diferente. Isso é uma coisa que existem teorias aí, Sapir-Whorf, né, Sapir-Whorf, não sei como é que fala, que diz, né, que você enxerga o mundo de acordo com a língua que você fala nativa, ela te ajuda a delimitar o mundo de formas diferentes, a enxergar o mundo de formas diferentes e, portanto, a construir a sua personalidade e o seu pensamento de forma diferente. Então, e vai ter gente que vai olhar e vai falar, não, isso aqui não fala comigo, isso aqui não conversa comigo, sabe? Assim,
Tem muito isso também. Essa história aqui, ela conta um ponto de vista que não é interessante para mim, o leitor vai pensar. E beleza, né? Mas a gente tem que estar, sim, ciente de que a gente vai ter, de repente, uma história rejeitada, porque o estrangeiro vai olhar uma pessoa que nunca viu uma história ser contada daquela forma e ele vai falar, estranho, não entendi, não entendi esse elemento especulativo aqui, o que é isso? Eles vão querer categorizar dentro das categorias que eles já conhecem e que muitas vezes a gente está subvertendo, sabe, indo para fora dessa categoria. Às vezes vai acontecer também, inclusive, de você usar referências que para você vão dar um toque a mais naquela história e de repente, sei lá, você vai falar da mula sem cabeça na sua história, tá? Aí de repente um editor de fora vai falar, que? Cavalo sem cabeça, com fogo, nada a ver, que porcaria é essa? E não vai querer saber dessa história, entendeu? Então a gente tem o preconceito que ele é ativo e tem o preconceito que ele é incutido naquela forma de pensar da pessoa, né? Então a gente tem que pensar também que o preconceito, às vezes, ele vem de pessoas bem intencionadas. O Diogo falou, tem editores que são muito conscientes e estão muito abertos para isso, é verdade. E esses editores, geralmente, eles têm visões mais amplas do que é ficção, do que é escrita, do que é boa escrita e tudo mais. E eles vão ser nossos aliados, mas até esses editores podem ter um grande potencial de incorrer em preconceito contra histórias que são contadas de formas diferentes do que eles conhecem. Então, a gente não está falando aqui necessariamente das pessoas xenófobas, que vão falar, não vou publicar um brasileiro na minha revista, porque brasileiros são imundos, sei lá, qualquer coisa assim. Tem esses aí também, deve ter. Quem mas eu tô falando... A gente toma 10 banhos por dia. Eu usei... Então, não, imundos, tipo... eu sei, tecnicamente, entendeu? Segue. Mas eu tô falando assim só porque, tipo, não é aquele preconceito estereotipado também. A gente também não pode estereotipar a pessoa que vai nos excluir porque eles são malvados. Não, é só porque realmente eles pensam de uma forma muito, muito diferente da nossa e às vezes isso é limitante, entendeu? E aí a gente também não pode cair numa de achar que, mas eu tô mandando lá para fora e eu só tomo rejeição, eles não gostam de brasileiro, eles não gostam de mim e tal. Olha, pode ser que você tenha uma história... dona Fifi já pulando aí. Fifi pulou aqui no meu colo. Pode ser sim que você tenha uma história rejeitada, porque alguém não gostou, né, da maneira como você contou aquilo ali, você trouxe muita brasilidade e tudo mais. Mas assim, gente, a regra mandou lá para fora, vai levar a rejeição, tá? É concorrido demais. A gente tem revistas ali que tem taxas de aprovação aí que são aí menos de 1%, né, do material enviado para lá acaba sendo aprovado, acaba sendo publicado. Então, o que vocês têm que ter em mente sim, vocês terão mais leitores, mas ao mesmo tempo vocês terão uma concorrência ferrenha quando vocês tentarem a sorte no mercado anglófono. Então, a gente está falando de pessoas de vários países tentando a sorte. A gente está falando de pessoas que já estão na estrada há muito tempo. A gente está falando que já são conhecidas, que já têm portas abertas. Exato, perfeito. E a gente está falando, Jana, de pessoas que residem em países que têm situações, né, que estão em uma situação social que permitem que elas se dediquem só à literatura. Sim. Que permitem que elas, né, tenham tempo para escrever. Então, cara, a gente, sim, ao concorrer com a galera lá de fora, tem muita gente que não está preocupada com aluguel, tem muita gente que não está preocupada com segurança, tem muita gente que não está preocupada com o que vai comer amanhã. Muita gente. A gente vai estar concorrendo com essas pessoas, sabe? Então, a gente tem que ter noção disso. A gente parte de um lugar muito específico. E eu não estou dizendo que é só brasileiro que passa por isso, tá? A gente sabe que são pouquíssimos países nos quais as pessoas realmente têm condições ali, né, sociais de se dedicar só à literatura e tudo mais, mas assim, a gente parte sim de um lugar de certa desvantagem. Eu acho importante dizer isso, né? E o mais importante dizer por isso mesmo, eu acredito que seja uma questão de marcar território, sabe? De ocupar espaços, é uma questão política também você chegar e colocar sua história em inglês ali e bater de frente e concorrer com essa galera, sabe? Sim. Porque a gente precisa, de alguma forma, ocupar esses espaços. E eles estão aí, eles existem. Só que para que eles sejam ocupados, a gente precisa se movimentar. E eu não quero soar como uma coach aqui,
Mas essa questão de a gente lidar com altas concorrências e tal, ele cria uma casca também que é muito útil para qualquer pessoa que quer mandar coisa aqui para o Brasil mesmo, para editoras grandes, porque você também vai ter uma grande concorrência, você vai ter também que lidar com frustração, você vai ter que lidar com uma outra coisa que a gente lida lá no mercado anglófono, que é muitos meses sem resposta. Então você vai criando uma paciência, uma tolerância a essa falta de resposta e tal, que ela vai ser útil para tudo na sua vida de pessoa que escreve, assim, sabe? Independente de que país, assim. Então, de novo, eu não quero falar assim, os desafios vão te tornar mais forte, nananã, isso aí, mas vão, entendeu? Então, eu não tô aqui romantizando isso, porque, né, rejeição, eu queria ser aprovada mais do que rejeitada, obviamente. Mas a gente vai entendendo também, e eu acho que isso cria uma concepção melhor de quem somos nós e do que está sob nosso controle. Acho que é isso. Eu acho que é eu saber hoje olhar para minha escrita e falar assim, não é a rejeição de uma revista que me define, que define se essa história é boa ou não. Ela até não precisa ser excelente, tá? Eu não tô dizendo que, de novo, né? Você falou, não é porque não passei que o editor foi injusto, que ele foi xenófobo, que foi a concorrência. Às vezes é uma história ruim. A gente tem que saber isso. Mas eu já tenho muito mais consciência. Eu já consigo olhar para uma história e falar, não, essa história realmente está aquém do que eu consigo fazer. Essa história não, essa história está muito boa. Se ela não passou lá fora, é porque ela tá, né, sob grande concorrência. E eu tive provas disso quando eu comecei a ser aceita em alguns contextos de, tipo, pegar uma história, mandar para 10 lugares, e no 11º lugar que eu mandei, que é uma revista imensa, super reconhecida, extremamente importante, ela aceitar a minha história. Então, assim, se eu tivesse me definido pelos 10 não os que eu rejeições, recebi, né? Eu estaria, tipo, me limitando, sendo que a 11ª, que é uma revista que muitas pessoas enxergam até como melhor do que essas outras que me rejeitaram, aceitou. Então é tudo muito relativo nesse mercado, e a gente tem que sim lidar com essa concorrência aí de braços abertos, não, de peito aberto, né? Dona Jana, e a gente falou de pagar conta. Se vocês gostam do FGenialidades e querem nos ajudar a comprar ração para Fifi, nossa, que gancho! Poder pagar contas que a gente tem que pagar, poder pagar aluguel também, que a gente não tem imóvel próprio. Meus amores, não deixem de apoiar o nosso financiamento coletivo lá no Catarse. Catarse ou Catarse? O que a gente vai pronunciar? Eu falo catarse.com.br/FG, as iniciais, FG, Nialidades. Boa, gostei. Então, se você fala Catarse, eu falo Catarse, para deixar isso daqui bem democrático, pode ser? E daí fica Rio, São Paulo também, Catarse. Não acho que é uma questão de Rio, São Paulo, mas tudo bem. Tô inventando. Você percebeu, aliás, que a gente tá com a mesma camisa das cores do fundo aqui? Você de preto no fundo preto e eu de azul. É verdade, foi sem querer. E sem querer também eu vi com essa minha camiseta que tem um alien falando sorry, I don't speak human. Exatamente, dona Jana. Foi sem querer, nem pensei. Então, meus amores, apoiem o FGenialidades a partir de R$10 lá no Catarse, ou no Catarse, como você preferir. Vocês já podem apoiar aí. Tem apoio de R$10, tem apoio de R$20, tem apoio de 50, de R$100 é o máximo, para você também não ficar gastando muito dinheiro aí. Mas temos recompensas bem interessantes, entre elas SOS dos guias, entre elas feedback de algum texto escrito por áudio, chegando no WhatsApp por mês, de vocês. Inclusive, por apoio seu. Um por mês. Então, a cada mês ali que vocês apoiarem, vocês vão ter direito de mandar o SOS, de mandar texto pra gente. Vai lá, dá uma olhada em cada recompensa, vê qual faz mais sentido, vê qual cabe no bolso também, e a gente vai ficar Vê a carinha da Fifi de cada apoio, vê a que te convence melhor. Exato, meus amores. Então, muito obrigado e, dona Jana, beijo para você. Beijo.